Vamos dar início então ao primeiro painel, cultivar, como criar uma cultura organizacional positiva. A cultura organizacional de uma empresa representa os valores que são importantes para as pessoas que dela fazem parte. A JLL é uma referência no mercado imobiliário, com mais de 94 mil colaboradores em todo o mundo. Para nos falar um bocadinho da cultura desta empresa e também de outras pelas quais passou, o CEO da JLL em Portugal, Pedro Lancastre. Olá a todos, muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui à Câmara do Comércio este muito honroso convite por aqui estar nesta conferência. É a primeira vez que cá estou e estou muito feliz por aqui estar. Espero que tenham aqui uns dias muito bem passados. Portanto, eu sou, como a Isabel disse, o Pedro Lancastre, sou o Diretor-Geral da JLL em Portugal. Faço parte também de uma outra organização, tenho muito orgulho nisso também, tal como na JLL, mas faço parte do Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal desde 2018. Na JLL sou executivo, no Sporting não sou, mas onde estou mais, aliás, na JLL sou executivo, no Sporting não sou, onde estou mais aqui em espírito de missão. São, obviamente, duas organizações com culturas muito diferentes. Diria que a cultura JLL é uma cultura mais estável, enfim, uma empresa bicentenária e com lideranças também mais estáveis, obviamente com um clube de futebol onde as lideranças mudam de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, há muito mais oscilações, mas também é uma cultura muito interessante de ser analisada. Este tema da cultura é um tema muito rico e, portanto, o maior prazer em estar aqui também a falar do que é a cultura empresarial para a JLL e também para outros sítios por onde passei. Só 2 ou 3 palavras sobre a JLL. Portanto, é uma multinacional, bicentenária, como eu disse. É uma consultora imobiliária americana, cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Está presente em 80 países, contamos com mais de 90 mil colaboradores. Nós, em Portugal, somos hoje em dia 350 pessoas. Há 10 anos éramos 50 e, portanto, houve aqui um grande crescimento nestes últimos 10 anos, aqui a surfar um bocado esta onda do que é que foi o imobiliário e toda esta mudança que aconteceu aqui no nosso país. Nós, na JLL, trabalhamos com 2 grandes grupos de clientes, os investidores e as empresas. Os investidores, do investidor privado ao investidor institucional, se calhar até é esse com quem nós trabalhamos mais, o investidor institucional que investe em imobiliário, fundos imobiliários, fundos de pensões, etc. E as empresas que não investem em imobiliário, os corporate, mas que, enfim, todas as empresas precisam de imobiliário, utilizam imobiliário, toda a empresa precisa de 4 paredes e de um teto e, portanto, é nessa vertente que nós ajudamos as empresas a tomarem as melhores decisões no imobiliário que precisam, no imobiliário que utilizam. E, portanto, no fundo, também acabamos por lidar com muitas empresas e acabar por conhecer também a cultura dessas mesmas empresas. Eu começava aqui com este slide, que é o propósito da JLL e que diz que "We shape the future of real estate for a better world". Tenho o maior orgulho em trabalhar numa empresa com este propósito. Eu utilizo muito este propósito quando falo da JLL aos meus amigos, quando falo da JLL aos nossos clientes, quando queremos atrair talento, quando queremos reter talento. Gosto muito desta ideia do contribuir para moldar o futuro do imobiliário. E gosto muito, também aprecio muito esta ideia da questão do better world, de um mundo melhor. Há aqui neste statement uma certa dose de atrevimento, não é? Que nós queremos moldar algo que está em permanente evolução. Vivemos num mundo com 7,7 bilhões de pessoas, um mundo esse que nos próximos 30 anos vai ter mais cerca de 2 bilhões de pessoas e, portanto, muito se vai construir e não só muito novo vai ter que construir para as pessoas morarem, para as pessoas trabalharem, mas também muito vai ser transformado.
E, portanto, porque as pessoas, enfim, cada vez mais querem experiências novas dentro daquilo que habitam, dentro daquilo que trabalham, dentro daquilo que visitam, dos restaurantes, dos centros comerciais, etc. E, portanto, há também aqui esta dose de sonho que é nós, e acho que faz parte aqui um bocadinho de todos nós, sentir que podemos, que as nossas empresas possam contribuir para um mundo melhor. E aqui falamos muito na parte da sustentabilidade. O imobiliário contribui, estima-se que o imobiliário contribua com 40% para toda a pegada de carbono no mundo. Portanto, é uma responsabilidade muito grande que nós temos em tentar fazer imobiliário mais verde, mais sustentável, e já agora que as pessoas que também trabalham no imobiliário, as empresas, tenham essa consciência, e também as próprias pessoas em si, não só nas empresas, mas como no imobiliário também, tenham vidas também um bocado mais sustentáveis. Portanto, no fundo, isto resume, de certa forma, aquilo que nós nos propomos. Eu partilho este propósito, desde logo o propósito de qualquer empresa acaba por traçar um bocado da sua cultura. Eu confesso que esta questão da cultura da JLL ou de outras empresas onde eu trabalhei era algo que eu pensava, mas que nunca tinha ido muito a fundo. Foi preciso receber aqui este convite da Câmara do Comércio para pensar um bocado mais, para debater e para debater com os meus colegas, obviamente, e no fundo perceber o que é isto da cultura. E se, primeiro olhando aqui para nós, para a JLL, se a cultura da JLL é boa e porque é que isso não é bom, como é que pode ser melhor. E, portanto, envolvi, como disse, aqui alguns dos nossos colaboradores, fizemos aqui algum brainstorm à volta desta questão e tentar perceber o que é que nós fazemos de bem. Isto não o fiz no Sporting, mas também, observando, também tenho uma visão e falamos muito sobre uma cultura que nós estamos a tentar transformar nos últimos 3 anos, e obviamente nós sabemos que quando as culturas das empresas são boas, das organizações são boas, há muito mais probabilidade de haver sucesso. Portanto, obviamente que eu acho que houve aqui o Sporting ao ter sucesso, e estas coisas que têm ganho, obviamente tem muito a ver com esta mudança cultural que lá existiu. A primeira questão que eu coloquei às pessoas na JLL foi o que é isto da cultura, o que é a cultura de uma empresa? Enfim, entre muitas coisas que me disseram, eu registrei se calhar a mais simples, que alguém dizia que a cultura de uma empresa é a maneira como se fazem as coisas dentro dessa empresa. É a forma como se vive, como se interage, como se partilham experiências. Alguém me dizia também, depois eu até fiquei contente por ouvir isso, que na JLL a nossa cultura põe as pessoas muito no centro e que, apesar de sermos uma imobiliária, que as nossas conversas são sempre muito mais à volta das pessoas do que de tijolos ou muito mais à volta dos prédios. E, no fundo, isto fazendo aqui um paralelismo com as nossas famílias, há aqui algumas semelhanças. No fundo, a cultura de uma família também se traduz muito na forma como se vive dentro de casa, na forma como lidamos com os nossos filhos, na forma como eles se sentem, na forma como os conseguimos fazer felizes e fazer também, enfim, fazer aqui o nosso ecossistema familiar feliz, no fundo, na forma também como celebramos o dia-a-dia, tanto nas empresas como nas famílias. Eu acho que aqui neste testemunho partilho aqui partilho aqui o meu caso um bocadinho pessoal. E profissional também. Eu tive a sorte, o privilégio de viver num ambiente familiar muito são, e, portanto, uma cultura familiar muito, muito fácil, e passei, no fundo, ao ter isso, também passei a ter o sonho de construir algo parecido, casado ou não casado, com filhos ou sem filhos, mas, no fundo, aquilo que eu queria fazer, sonhava, era proporcionar à minha volta um ambiente positivo, um ambiente onde as pessoas se sentissem bem dentro de casa. E na parte profissional, eu tenho 2 momentos, que é, no fundo, até chegar à JLL, onde tive ótimos momentos, e o pós-JLL, onde estou desde 2007, no fundo estou lá há 14 anos. Claro que passei por outras empresas, todas com culturas completamente diferentes, mas o que eu sentia, antes de chegar, no fundo, a algo onde eu me revisse tanto, antes de chegar à JLL, era que não iria descansar enquanto não encontrasse uma empresa que tivesse uma cultura onde eu me posicionasse, onde eu me sentisse tão bem.
Obviamente tinha que gostar da indústria para onde ia trabalhar, tinha que gostar enfim, a função tinha que bater certo, mas pus sempre muito esta questão da cultura e das pessoas no centro. Isto porque houve exemplos bons, positivos e exemplos negativos que me marcaram ao longo da minha carreira antes da JLL e obviamente que agora também continua a haver. E que eu destacaria aqui algumas coisas, por exemplo, eu lembro de passar por empresas com lideranças muito austeras, com lideranças, com aqueles líderes muito diretivos que sei lá, gritavam à frente dos outros colaboradores, ou, aqueles líderes não tão simpáticos, e eu pensava, bem, eu espero que um dia que eu seja líder ou que eu seja chefe não seja assim. E depois também aquelas lideranças muito do one-man show, aquela cultura de liderança que não dá espaço a outras pessoas e que nem sequer fazem, nem sequer ajudam com que os outros líderes que existem dentro das empresas sejam líderes, não é? Também passei por empresas com muita opacidade na informação, fazia-me imensa, eu gosto de números e portanto fazia-me sempre imensa confusão o não saber a quantas andávamos, quanto é que já faturámos a meio do ano ou no primeiro trimestre, ou quanto é que falta para atingirmos os nossos objetivos. Isto era uma informação que muitas vezes só chegava às pessoas que estavam lá mais em cima e a mim não me chegava e fazia-me uma certa confusão. E depois também é uma questão mais física, uma questão mais material, que era a questão dos escritórios. Eu não podia deixar de falar disto, porque isso é a nossa vida, mas eu trabalhei em escritórios espetaculares, mas trabalhei em escritórios péssimos, com pouca luz, com ar muito pesado, e quando falava dessa questão aos líderes com quem trabalhava, eles achavam que era normal, porque no fundo aquilo que interessava eram os custos, aquilo era um escritório barato e isso é que era o mais importante. Eu no outro dia, quando estava a ir ao futebol com o meu filho mais velho, ele tinha 16 anos, e estávamos os dois a entrar e passámos pelos escritórios do Sporting e ele disse-me, pai, o que é isto? Eu disse, pai, são os escritórios de Sporting. Pai, mas há pessoas que trabalham no Sporting, não é só as pessoas a jogar futebol, também aqui nos escritórios também há. Ele dizia, pai, mas isto é horrível, este espaço. Eu disse, pois é, Martim, mas é assim, o Sporting não é um clube rico e tal. Ele disse, pai, eu adoro o Sporting, mas era incapaz de trabalhar num escritório deste. Mas pronto, felizmente os escritórios foram renovados, agora já estão bem melhores. Foi uma das coisas que eu mal cheguei, fez uma confusão enorme. A Isabel passou por lá e sabe bem o que é isso, mas está bastante melhor agora. Portanto, essa era uma questão também que fazia imensa confusão. Mas pronto, mas eu era muito novo e sabia que um dia ia encontrar a tal empresa, pelo menos ia lutar por isso, com o tal ambiente mais chão, e pensava, tal como já disse, se um dia for chefe ou se um dia for líder, tiver algum cargo de liderança, eu vou tentar ser diferente. E no fundo o que é que eu encontrei na JLL e foi muito isso, foi uma família. Encontro também em muitas outras empresas, enfim, que vou conhecendo com amigos meus que estão em outras empresas que têm culturas se calhar até bastante melhores do que o que eu estou a viver. Mas é uma cultura que eu gosto, enfim, o que eu sinto é uma cultura sã, uma cultura boa que desde o primeiro dia faz com que eu, pelo menos falo a nível pessoal, apetece, não há dia que não acorde, a não ser que me sinta um bocadinho mal, mas me apetece ir trabalhar e vou trabalhar com uma alegria enorme e tento passar isto às pessoas e eu, enfim, sinto muito que as pessoas, a maior parte das pessoas gostam de lá estar e acordam com muita alegria. Isto porque a JLL, isto não sou eu, mas isto já era quando eu lá cheguei. É uma empresa que põe as pessoas no centro, é uma empresa que tenta pôr as pessoas no centro, que ouve as pessoas, que envolve as pessoas nas tomadas de decisão e que, quando decide algo muito estratégico, tem logo o cuidado de informar todas as suas pessoas. Portanto, é isto que eu sinto. E atenção, eu sou como responsável, diretor-geral da empresa, tenho também quem me lidere, não é? Portanto, faço parte de uma multinacional e eu sinto isso muito para cima e, portanto, tento, no fundo, passar também isso para as pessoas que trabalham à minha volta. Eu, quando perguntei às pessoas, neste tal brainstorm que eu falei, quando perguntei às pessoas o que é que mais se identificavam na cultura da JLL, obtive 7 respostas que vou resumir aqui. A primeira tem a ver com o espírito empreendedor. Nós trabalhamos numa multinacional com mais de 90 mil pessoas, mas numa empresa, e aqui em Portugal somos 350, como eu disse, mas é possível trabalhar-se numa multinacional e sentirmos empreendedores. E foi desde logo aquilo que mais me atraiu.
No fundo, nós na JLL em Portugal temos 10 áreas de negócio. Gostamos que cada pessoa, que cada área de negócio se sinta um bocado dona do seu negócio. Temos 10 P&Ls, ou seja, as pessoas têm os seus objetivos, cada um gera o seu, cada um tem muita noção do seu plano de negócios, cada um tem muita noção das pessoas que tem que contratar ou deve contratar, e no fundo propõe uma estratégia, segue a estratégia, escolhe o tipo de perfil de pessoas que deve depois pôr essa estratégia em casa. E eu também, no fundo, sou muito convidado para fazer isso, a pensar em crescimento, a pensar em compras de empresas. Eu acho que não há muitas empresas como aquela onde eu estou, onde eu veja country leaders a comprarem, a poderem propor outras empresas, a compra das empresas. Nós em 10 anos comprámos 2 empresas e, portanto, duplicámos tudo, duplicámos o número de pessoas, duplicámos a faturação, etc. E, portanto, no fundo, somos muito convidados a isto, a pensar no talento, novas formas de trabalhar, e no fundo é isto. Em 17 anos eu sinto muito que a JLL, apesar de ser uma multinacional tão grande, eu sinto-a muito minha e tento muito que essa cultura seja passada também para todas as pessoas. Depois há esta questão do efeito, alguém disse-me esta expressão, o efeito uau. Na JLL há um efeito uau. E o que é o efeito uau? No fundo, é esta questão da parte mais material da coisa, as instalações. Eu tenho muita certeza que quando nós disputamos talentos com outras empresas hoje em dia e cada vez mais, muitas vezes ganhamos por este efeito. As pessoas chegam ao escritório e dizem: apetece-me trabalhar aqui, apetece-me estar aqui, viver aqui nesta casa, porque é uma casa onde eu vou estar, se calhar, até mais tempo do que a minha casa. E, portanto, a imagem também, obviamente também sabemos que perdemos talento para outras empresas que têm melhores instalações que a nossa, mas nós ligamos muito a isto e sabemos que, sobretudo aqui nesta altura, nesta altura pós-pandemia, onde as empresas estão a tentar convencer as suas pessoas a voltarem ao escritório, este efeito conta muito. É muito importante que as empresas reorganizem a sua forma de trabalhar, mas que reorganizem também os seus escritórios, porque os escritórios, obviamente, também evoluíram e agora evoluíram imensíssimo. São cada vez mais, se calhar menos sítios para as pessoas estarem atrás de um computador a trabalhar, mas também há a questão da socialização e do network interno que as pessoas não têm em casa e que têm no escritório, e, portanto, é algo que nós damos muita importância. Mas não somos só nós, são as pessoas que vêm falar connosco, que nós entrevistamos, sentimos que os jovens dão muita importância a isso. Outra questão também que nós dizemos do efeito uau e que tem menos, que me chamaram a atenção, mas que tem menos a ver com esta parte física, é aquilo que nós transmitimos quando estamos a falar com as pessoas fora do escritório. Quando estamos a entrevistar, damos sempre muita importância que as conversas, quem está de lado de lá e quem está a entrevistar, que sejam conversas que passem um bocadinho aqui da nossa cultura, e que as pessoas também se entusiasmem, ou seja, que haja um entusiasmo do nosso lado. Mas nós, quando temos muita certeza que essa pessoa vem trabalhar connosco, no fundo também acabarmos nós quase a vender-lhes mais a empresa do que elas nos estarem a vender a nós as suas capacidades. E, portanto, no fundo, tentar passar aqui uma imagem positiva do que fazemos, a forma como vivemos no dia-a-dia da nossa empresa. Depois há esta questão do celebrar o sucesso. Isto é uma fotografia nossa da JLL, não estamos todos, mas isto foi em setembro. Finalmente deixaram-nos celebrar, finalmente pudemos ir para um sítio festejar os nossos feitos. E eu acho que nós achamos que celebrar a coisa é super importante. Das coisas, foi uma coisa que nos fez imensa falta aqui durante a pandemia. Nós festejamos no dia-a-dia, obviamente, os nossos sucessos, temos várias formas de o fazer, e 2 vezes por ano, além da tradicional festa de Natal, fazemos esta festa de verão, muitas vezes aqui nesta praia, na Caparica, e é sempre um sucesso enorme. Estamos de forma informal uns com os outros e a coisa corre bem. O ano passado, quando o Sporting ganhou o campeonato, também celebramos aqui num restaurante em Lisboa, com o ar livre, e eu lembro perfeitamente de ouvir estava a tentar buscar a conversa do Ruben Amorim com o Presidente. Isto fica aqui nesta sala, mas ele dizia: Presidente, porque nós estávamos ali, obviamente, passados 19 anos, muito felizes, muito contentes,
E eu lembro-me de ver o presidente no meio da pista a dançar e o Ruben Amorim no meio da pista a dançar, no meio dos jogadores, e ali as pessoas não havia pessoas diferentes, não é? Estava tudo ao mesmo nível. E o Ruben dizer ao presidente, nunca, já passei por outros sítios, nunca tinha visto uma festa de celebração assim, esta festa vale vários pontos para a próxima época já. E portanto, pronto, agora eu espero que além dos pontos que íamos ganhar, que ainda ganhamos mais desses, mas pronto, mas no fundo é celebrar a vida. Nós temos sempre muita coisa para celebrar. Celebrar a vida é das coisas que nós sentimos que mais retorno nos traz, e portanto vale a pena celebrar, faz também parte aqui muito da nossa cultura. Depois há a questão da gamification, que é, isto são ideias, enfim, que há também noutras empresas. Os nossos diretores têm mania disto, de estabelecer objetivos, mas com jogos e com prémios, e que sejam jantares, viagens. Neste caso criaram aqui o jogo do Monopólio, com os nossos projetos, com aqueles projetos onde nós estamos mais envolvidos, com uma série de regras, e portanto fala-se muito deste jogo e muito de outros jogos que nós fazemos nos corredores, e há muita competitividade, e portanto é uma boa conversa de café, uma boa conversa de corredor para se ter, e portanto torna a coisa um bocadinho mais divertida e bastante saudável. Esta questão do teamwork, isto é universal, é quase uma verdade lá para ali, que tem que haver teamwork dentro das empresas, obviamente, mas é das coisas que mais gozo dá para os líderes da nossa empresa, é vermos que as equipas se dão umas com as outras, que se juntam, que interagem para responder a clientes e para responder a desafios como este, que é, vou ter que falar sobre cultura, vamos nos juntar, ver o que é que podemos dizer. E, portanto, no fundo acabam por me dizer, não só interna como externamente, que é das maiores marcas da nossa cultura. Mais uma vez também sei que há pessoas que o fazem melhor, mas o feedback que tenho é muito esse, que quando há um projeto que requer várias áreas de negócio, que há um espírito colaborativo muito, muito, muito importante. Depois, esta questão da liderança, e sobre liderança há muito para dizer. Fala-se muito em hard skills, fala-se muito em soft skills. No outro dia li que o que mais importa são não os soft skills, mas os human skills. A pessoa que me contratou dizia-me que não precisava dos melhores, se calhar dos melhores tecnicamente, mas precisava estar rodeado das melhores pessoas. Lembro perfeitamente de ele dizer isto. E isto, no fundo, o mesmo acontece no futebol. Nem sempre aqueles que têm as melhores equipas são aquelas que ganham. Nem sempre aqueles que têm os melhores tecnicistas são aquelas equipas mais vencedoras. A base humana é crucial, é a parte mais crítica. O sucesso também aqui no futebol é muito esse, e do Sporting também é muito esse. Foi um líder muito humano, como o Ruben Amorim, e também como o presidente que temos, que também tem muito essa skill. Foi aquilo que fez o Sporting fazer aqui diferente. Eu sempre ouvi também dizer dos meus líderes para não ter medo de contratar pessoas melhores do que eu, e também tentamos passar isso muito para baixo. Eu tenho noção que tenho pessoas muito melhores do que eu a fazer muita coisa. Eu, por exemplo, vou dar a título de exemplo, não sou um grande negociador, não tenho muito jeito para negociar, e tenho pessoas que negociam lindamente. E, portanto, sempre que há negociação ou de uma festa de Natal, ou da renda do nosso escritório, ou da compra de uma empresa, eu apareço mais para a parte mais informal, mas eu de certeza que não vou ser eu a negociar. Tenho pessoas fantásticas que o vão fazer muito melhor do que eu, e que vão fazer com que, se fosse eu, iria dizer a tudo que sim, essas pessoas vão fazer com que sejam os outros a dizer muito mais do que sim. E, portanto, isto é algo que nós achamos que é importante. E depois outro traço comum da liderança que nós procuramos é termos líderes que gostem de fazer os tais outros brilhar, o tal líder que não é o líder one-man show. Eu tenho um líder americano a quem reporto, que foi jogador de basquetebol, NBA, e que é o melhor dos exemplos disso. É verdadeiramente aquele líder que é das melhores pessoas que eu conheço em palco, mas que gosta muito de pôr os outros em palco, mas com aquela motivação extra, sempre a convencer-nos, mas tens imenso jeito, portanto vais fazer em vez de mim e tal.
e, portanto, é também uma característica que acaba por traçar um bocadinho a cultura das empresas. Para acabar, isto da flexibilidade e responsabilidade, nós, sobretudo durante a pandemia foi um acelerador da flexibilidade, passou a ser uma das principais perguntas que as pessoas também, quando vêm trabalhar para uma empresa, questionam, quando dizem que eu posso trabalhar ou não de casa, quantos dias, como é que são os horários. Nós nunca fomos assim muito control freaks dentro da JLL, agora ainda tivemos que ser menos, tivemos que verdadeiramente confiar que as pessoas estavam em casa a trabalhar. Mas de facto aquilo que mais importante é a responsabilidade. Claro que há regras, tem que haver regras, mas há liberdade, tem que haver liberdade também. Há uma confiança e as pessoas, dentro dos seus horários e dentro do seu dia-a-dia, têm que saber ser cumpridoras e ter sentido de responsabilidade. E este ponto aqui da responsabilidade acaba por entroncar muito com o primeiro que eu falei, que é o empreendedorismo, ou seja, se as pessoas têm uma veia empreendedora, se sentem a empresa como uma delas, depois também, obviamente, mais facilmente são responsáveis. E pronto, é isto. Só para concluir, aquilo que já disse, o sucesso de qualquer organização está, obviamente, ligado à sua cultura. Empresas com boas culturas, onde as pessoas são felizes, têm muito mais probabilidade de ter sucesso. As empresas... isto porque as culturas que façam as pessoas felizes acabam por ser ímãs de talento, são ímãs de projetos bons, de clientes bons, e pronto, eu tenho a sorte de estar envolvido em duas organizações que acabam por ser bons exemplos, que têm tido os seus sucessos, e pronto. Muito obrigado a todos, era um bocadinho esta a história que tinha para vos contar, e muito obrigado mais uma vez aqui à Câmara de Comércio pelo convite. Obrigadíssimo. E agora vamos dar início à primeira mesa redonda, que eu vou ter o privilégio de moderar. Pedi à Rita Baltazar, ao Mário Vinhas e ao Miguel Vicente que se juntavam a mim aqui no palco para conversarmos um bocadinho, depois desta conversa inspiradora do Pedro. Pode ser. Então, as senhoras de um lado, as senhoras do outro. Muito obrigada aos três. Temos aqui connosco Rita Baltazar, que é... Espera aí, deixa eu ver aqui as minhas notas, a ver se eu não me engano. Rita vem aqui em representação de um grupo de empresas. O Mário é COO da MDS, que é uma multinacional, e o Miguel é o diretor executivo da Made2Web, uma agência de marketing digital. Estamos a falar, no fundo, de três culturas diferentes, mas de certeza que o propósito da cultura organizacional positiva é comum. A Wikipédia define a cultura organizacional como um conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma determinada organização. Já o Peter Drucker dizia: "Culture eats strategy for breakfast", ou seja, a cultura determina o sucesso da empresa, apesar da estratégia focando muito a importância das pessoas. Portanto, se as pessoas não estiverem alinhadas, por muito definida que esteja a estratégia, as coisas não vão correr bem. Portanto, eu começava por perguntar à Rita o que é para si a cultura empresarial. Bom, Isabel, antes de mais, bom dia a todos e obrigada por este convite. Não sei se a Wikipedia deveria, se calhar, atualizar um pouco essa definição. A palavra norma não casa com cultura, mas no ecossistema Y Group, e é hoje isso que eu estou aqui a representar um pouco, a cultura somos nós, são as pessoas. E se calhar, depois deste 1 ano e meio, se não é o maior desafio que as organizações têm neste momento, é um dos maiores. Foi o que nos permitiu chegar aqui. Não sei se vamos conseguir evoluir muito mais da mesma forma. Acho que temos de ter a coragem de deixar agora a cultura evoluir. Nós não nos definimos pelo local onde trabalhamos, definimos-nos pelo aquilo que fazemos e, portanto, a cultura não precisa de estar dentro de 4 paredes, nem deve, sobretudo a partir de agora. E acho que o desafio que as lideranças neste momento têm é precisamente como é que nós vamos fazer crescer o que é a cultura organizacional, se calhar não tanto empresarial, que nos vai alimentar os próximos anos. No ecossistema que eu represento, é das coisas mais críticas, é das coisas mais motivantes, é dos desafios que nós mais temos
E agora que todos estamos a trabalhar o que é o modelo híbrido, para as organizações que o conseguem fazer e mesmo para quem não consegue fazer, é de facto das coisas mais importantes que nos espera. E acima de tudo é um trabalho colaborativo, não é claramente uma visão unilateral. Mário, na MDS, como é que vocês definem a cultura organizacional? Estamos a falar de uma empresa que tem mais de 850 colaboradores, 10 nacionalidades e em 7 países. Como é que vocês trabalham a cultura de uma empresa num caso deste? Bom dia, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar nas oportunidades pela Câmara. A cultura organizacional é algo daquilo que a empresa quer ser, a identidade da empresa. Na verdade, nós temos que saber o que é que queremos ser, como é que queremos ser vistos. E, falando de cultura organizacional, no contexto da empresa, como é que ela é construída, e as pessoas, fundamentalmente. A responsabilidade das lideranças é de construir o contexto, em função do tipo de contexto diferente. E as pessoas são fundamentais para as organizações, são sistemas de processamento de informação. As nossas organizações e o bom funcionamento delas depende da forma como nós transportamos ou fazemos mover a informação certa para as pessoas certas no momento certo. Enfim, é uma definição que eu gosto, um pouco alternativa daquilo que é uma organização, mas acho que é cada vez mais isso. E por isso, a construção do contexto, que é da liderança, fatores que depois vão levar a que seja possível construir e sustentar a cultura organizacional. Não nasce de nada, tem de ser construído, tem de ser pensado. Num contexto de confiança, num contexto em que a transparência se fala de verdade é cada vez mais importante, sempre foi, ter a missão, construir aquilo que é a missão da empresa e das pessoas, ter um ambiente colaborativo, um ambiente em que as pessoas conseguem aprender, desenvolver-se. Tudo isto depois vai conduzir. Não. A MDS trabalha tudo isto. Nós somos, de facto, um grupo com uma presença internacional forte. Somos uma multinacional portuguesa, com o centro de decisão aqui em Portugal, e através de outro broker que temos no grupo, do qual fomos fundadores e principais acionistas, somos principais acionistas. Estamos presentes em mais de 120 países em todo o mundo. E depois temos a particularidade de ter todo o tipo de modelos de negócio e várias empresas, ou seja, todos os segmentos ou canais de distribuição através dos quais possamos exercer a nossa atividade de consultoria de risco ou distribuição de seguros, nós temos ou estamos lá. Como é que se trabalha a cultura organizacional? Com aquilo que eu referi antes. Tem que haver uma visão partilhada, bem clara, várias ambições, vários objetivos, tem que haver uma estratégia, e nós temos uma estratégia, nós temos um propósito, temos um conjunto de valores que norteiam aquilo que é a nossa atividade e postura no mercado, e depois temos que, com base nessa estratégia, aquilo que o Pedro dizia, tem que ser divulgada, tem que ser conhecida, tem que ser partilhada, tem que ser vivida. Nós temos que envolver as pessoas, fazê-las intervir nestes vários processos. Nós depois temos que construir e temos construído um conjunto de processos e sistemas que nos permite depois fazer funcionar a tal informação. Tem que haver uma presença muito grande junto das pessoas, temos que saber ouvir e procurar
sempre fazer melhor. E é isso que passamos, é isso que vivemos na nossa organização, diariamente, de um modo continuado. Posso explicar melhor, com diversos modelos de atuação. Miguel, vocês também gerem a vossa cultura da empresa nesta lógica de propósito? Sim. Não sei se... Não precisa, acho que era só o do Mário que não estava a funcionar muito bem. Então, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. E sim, claro, a cultura organizacional é, no nosso entender, dos aspectos mais importantes. Aliás, eu estava a falar aqui de contexto e isso é fundamental, porque o que acontece, como foi dito também pelo orador, pelo keynote speaker anterior, no fundo, a cultura organizacional é a personalidade da empresa. Nós temos sistemas formais, temos sistemas de práticas de gestão, temos modelos de governo, mas depois, na realidade, são as pessoas, o ambiente de trabalho, o contexto, no fundo, que tem que ser moldado pelas lideranças, como foi dito aqui, que depois faz com que as coisas aconteçam no terreno. E por isso o Peter Drucker dizia, com razão, que a cultura come as estratégias ao pequeno almoço, porque de facto fazem-se boas estratégias e depois, na prática, não há execução. Quando as estratégias falham precisamente na execução. E a execução falha precisamente porque depois a equipa, o contexto não está alinhado, não processa a visão nem a estratégia. E nesse sentido, a cultura da empresa tem 3 aspectos muito importantes para uma organização, que é criar vantagem competitiva, por este aspecto que eu estava a dizer. Porque se eu não conseguir executar uma estratégia, não consigo criar vantagem competitiva. Depois, reduz o churn das pessoas, ou seja, se for uma cultura organizacional que faz o engagement das pessoas, ou o envolvimento das pessoas, depois permite reduzir esse aspecto e aumenta a produtividade. São aspectos fundamentais para uma organização triunfar no terreno. Nós estamos a assistir, nós particularmente, todas as indústrias que estejam ligadas à economia do conhecimento, ao marketing, engenharia, tecnologia de informação, são áreas onde estes aspectos são cada vez mais importantes, porque não há um processo febril, não há um processo em que as pessoas são verdadeiramente transformadoras e executantes de tudo aquilo que se tem de fazer. Ora bem, com os desafios que o trabalho neste momento está a trazer, ou seja, desde as equipas virtuais ou mais virtuais, quer dizer, empolou-se um bocadinho, mas isso já acontecia, particularmente nas multinacionais. Não só isso, mas também a multidisciplinaridade das equipas, as linhas de reporte diversas, depois a necessidade das pessoas terem mais autonomia na localização do seu trabalho, temporal também, porque eu quero ter alguma flexibilidade na execução. Tudo isto está a criar um conjunto de pressão sobre a forma como se gera essa cultura. E esse, penso eu, vai ser um grande desafio. As pessoas procuram um trabalho com mais significado, ou seja, quero estar em projetos que, de facto, tenham impacto naquilo que eu estou a fazer e que eu veja impacto desses projetos nos valores que eu tenho, o que eu tenho como colaborador. Isso cria também um certo desafio às organizações. Aliás, nós temos visto até, com alguma hipocrisia, muitas vezes, as organizações a tentarem lidar com esse desafio sem saberem muito bem como, porque tentam às vezes projetar valores que depois na realidade não estão alinhados com as práticas que têm no terreno e depois isso, claro, cria os tais dissabores e as dissintonias e fazem com que as pessoas também abandonem essas tarefas. Depois temos outro problema que é a inclusão. As pessoas procuram, como estava aqui a ser dito, uma melhor colaboração, um melhor equilíbrio também entre a vida e o trabalho e particularmente nestas áreas do conhecimento, onde a oferta é mais escassa do que a procura, as pessoas têm muitas opções. Portanto, ainda por cima têm agora as opções, com o advento da possibilidade ou de maior aceitação no trabalho remoto, que hoje posso trabalhar aqui para qualquer organização, em qualquer parte do mundo. E isso significa uma pressão que eu considero ter uma pressão positiva de médio prazo. No curto prazo, para as empresas vai ser muito duro, porque obriga que o mercado não acompanha as assimetrias de remuneração que existem nos diversos países e, portanto, é fácil uma empresa que tem uma assimetria positiva capturar pessoas de uma economia mais depauperada e o inverso é mais difícil. Mas isto também vai criar vasos comunicantes que vão
também melhorar ou equilibrar a forma de remuneração. E eu acho que isso vai ser positivo em médio prazo, mas no curto prazo vai criar uma certa pressão. Portanto, a Nós cultura aí é estávamos a falar fundamental. nisso há bocado, no tema da retenção do talento, não é? Antes de começarmos aqui a nossa conferência. E acham que a cultura da empresa ajuda no processo da retenção do talento, por exemplo? É fundamental, é uma ferramenta fundamental. Concordo com tudo o que foi dito. Nós, neste momento, um dos nossos maiores desafios, e dizíamos isso há pouco, não é a angariação de projetos ou de clientes, é que, de facto, a contratação de talento e a retenção do que já está connosco. A cultura, sobretudo aquela que vamos projetar daqui para a frente, é fundamental para que sejamos bem-sucedidos, mas é um desafio grande que temos pela frente. Vocês também têm sentido este desafio, não é? Reter o talento. Está a funcionar, não? Estás? Tá. Não, sem dúvida. E o setor de atividade onde a MDS está, tem sido um setor que tem tido algumas transformações. Costumava ser um setor bastante conservador, um setor segurador, mas com a introdução de novas tecnologias e com aquilo que tem sido a transformação daquilo que são as necessidades do cliente e de toda a sociedade, as coisas têm mudado bastante. E hoje, falando de talento, estávamos a falar antes de irmos para aqui, é difícil, é um desafio atrair talento. A cultura é fundamental, como eu dizia há pouco, a forma como somos vistos. Somos vistos como uma empresa com um ambiente colaborativo onde é possível e onde se pode aprender, ter ideias, partilhar conhecimento, experimentar, desenvolver novos projetos, fazer diferente. A vantagem competitiva sustentada nasce de uma série de coisas que estamos sempre a construir e que estamos sempre a desenvolver. Há toda uma dinâmica de mercado e da empresa que vive muito disto. E as pessoas querem trabalhar cada vez mais em sítios onde possam desenvolver as suas competências, adquirir novas competências e fazer coisas diferentes. E poderem dar o seu cunho pessoal às coisas, não é? E a cultura organizacional que ouve as pessoas, que permite tudo isto, é muito mais atrativa, seguramente. Não tenho dúvida. As ferramentas digitais, por exemplo, Miguel, num caso mais específico, acha que podem ajudar a este tema da cultura organizacional, sobretudo assumindo que cada vez mais não estamos juntos, estamos em todo lado, até nesta lógica de multinacional, na vossa lógica de, se calhar, terem colaboradores espalhados um bocadinho por todo lado, isto ajuda? A tecnologia, enfim, é um facilitador de trabalho, de qualquer ação que nós queiramos fazer. Não resolve, mas facilita. Naturalmente, quando estamos a falar de interação entre pessoas, as tecnologias, as digitais, pelo menos, digitais e que há que separar duas coisas. Por um lado, há a digitalização ou a transformação digital dos processos e da forma como nós conseguimos fazer o engagement das pessoas. Por outro lado, há as ferramentas que, no fundo, projetam a nossa comunicação e o nosso brand, o employer branding, digamos assim, para as pessoas, onde quer que elas estejam, que permitam a sua relação. Agora, assim como facilita, também amplifica os lados negativos, quer dizer, que é aquilo que eu estava a falar. Se a empresa não tiver um alinhamento correto da sua visão, com a sua prática e a sua execução, também amplifica a hipocrisia. Ou seja, e isso depois revela-se de forma negativa quando as pessoas têm aquele choque. Pá, eu tinha esta imagem desta empresa e cheguei lá e aquilo não é nada disto, não é nada do value proposition que me venderam, não é? Tal como um produto. E no fundo, basicamente, o que se trata aqui para atrair talento, ou para atrair, no fundo, reter e gerir, eu acho que a tecnologia vem aqui trazer grandes benefícios, porque, de alguma forma, a forma e as metodologias que nós usávamos na venda de um produto propriamente dito, né? Por exemplo, o inbound marketing, o account-based marketing, hoje podem ser utilizados da mesma forma, porque, no fundo, o que é que eu quero? Assim como eu quero atrair clientes, o processo é exatamente o mesmo para atrair talento. E a metodologia é a mesma e a tecnologia é a mesma, é a forma depois como se faz. Depois, na retenção, e ali o nosso keynote speaker falou de uma coisa que a mim me atrai muito, que é a gamification. Eu acho que a gamification é uma coisa muito interessante,
É claro que nem toda a gente é muito propensa aos jogos e não é tão competitiva, mas permite-nos uma coisa muito gira e muito interessante, e só a tecnologia permite fazer isto através destes meios digitais, que é eu encontrar, e fazendo uma metáfora com a parte militar, o tal soldado desconhecido, neste caso o colaborador desconhecido. Há colaboradores nas empresas porque não têm responsabilidades nas vendas, naquelas coisas mais visíveis, que a gente, epá, o tipo que vendeu, conseguiu, atingiu, é o maior. Mas há aquelas pessoas que no seu dia a dia têm uma atitude altamente positiva pela organização, trazem ideias, novas coisas, e são completamente invisíveis na organização. Não têm qualquer tangibilidade. Utilizando mecanismos de gamification, nós conseguimos, de uma forma orquestrada, conseguir que tudo se pontua. E quando tudo se pontua, essas pessoas emergem. Porque lançaram uma nova ideia, isso valeu pontos. Essa ideia foi adotada pelos outros, valeu mais pontos. As pessoas que gostaram da ideia e comentaram, mais pontos. E isso faz com que o tal colaborador desconhecido venha ao de cima e seja reconhecido. E isso, mais uma vez, contribui de uma forma muito positiva para a cultura empresarial. E, portanto, desse ponto de vista, a tecnologia é fantástica, desde que bem utilizada e desde que utilizada também de uma forma orquestrada para atingir os seus objetivos. Mas, por exemplo, a proximidade agora, esta lógica tecnológica e esta lógica híbrida à distância, estamos cada um bocadinho no nosso contexto e sentimos todos isso neste ano e meio, mas é importante estarmos juntos para sentirmos que fazemos parte de algo. Na minha opinião aliás, nós somos programados para sermos seres de conexões. E, portanto, estamos um bocadinho agora à procura de carregar as nossas baterias. Na área onde nós trabalhamos, sobretudo com perfis criativos, de tecnologia, estamos agora a adaptar-nos ao que são, por exemplo, o que é um modelo híbrido feliz, privilegiando acima de tudo a flexibilidade e a liberdade de escolha, mas sabemos que há temas que nós não vamos conseguir fazer de forma remota. Falo nomeadamente da criatividade, que tem sido o nosso maior desafio neste último ano e meio. Portanto, apresentarmos projetos altamente criativos, trabalhados em remoto, conseguimos fazê-lo, chegámos aqui até hoje, mas tivemos que o fazer, não tivemos outra opção, mas o desgaste de todas as equipas para conseguirmos entregar ao mesmo nível foi enorme. E, portanto, em determinados processos, quando precisamos mesmo de estar criativamente a pensar numa marca ou num produto, o presencial é um shortcut gigante e não provoca tanto desgaste e os resultados são extremamente mais positivos. Na parte da tecnologia, também os perfis com quem trabalhamos apresentam surpresas comportamentais, porque seria claramente uma equipa que estaria muito bem a trabalhar 100% em remoto, mas dos vários surveys que fomos fazendo aos nossos colaboradores e eu escutando e ouvindo mais uma vez que é tão importante, percebemos que o 100% remoto nem sequer é uma opção, porque de facto até um perfil tecnológico precisa de conexões com os seus colegas e isso é capaz de ser um dos nossos grandes desafios relativamente ao que é o espaço do escritório, o que vai ser o futuro espaço de trabalho. Muito provavelmente deixa de ser o espaço para onde eu vou trabalhar, mas passa a ser, provavelmente no nosso caso, o maior hub de criatividade e de inspiração, o local para onde eu vou trabalhar com os meus colegas em determinada fase do projeto e deixa de ser apenas a mesa e a cadeira onde eu me vou sentar e executar. Portanto, é um espaço muito mais colaborativo e, portanto, uma ideia de que, como temos vindo a assistir, de empresas que basicamente deixam de ter o seu espaço físico, no caso do iGroup, não sei se seria, de facto, uma boa solução. Vocês fizeram obras recentemente, aliás, no vosso escritório. Sim, foi essa a lógica, foi um bocadinho o efeito uau que o Pedro nos falou, era esse o objetivo? A história da nossa remodelação de espaço é engraçada porque começou antes de nós sabermos que vinha uma pandemia. Portanto, nós somos o típico caso de que já tínhamos equipas a trabalhar em remoto, não neste registro, portanto, era um remoto um pouco menos agressivo, digamos, que não teve nada a ver com o que fizemos neste 1 ano e meio, e na altura já sentimos que o nosso espaço de trabalho deveria ser muito mais parecido e alinhado com aquilo que nós sentimos quando estamos em nossa casa, mas separando de facto as águas e criando 2 espaços diferentes. Portanto, abolimos tudo o que nos ligava ao escritório e transformámos o nosso espaço na casa de praia, privilegiando acima de tudo a localização geográfica que temos. E depois veio uma pandemia
acelerou de facto o processo de ultimar o espaço e demos por nós, depois no início deste ano, com o espaço pronto e 100 pessoas. As boas notícias é que já iniciámos o regresso, mas o regresso que estamos a fazer não é um regresso ao nosso local de trabalho, é um regresso a um espaço multidisciplinar, multifacetado, muito mais um cluster de inovação e criatividade e tecnologia, porque de facto a parte operacional e a parte se calhar mais de performance e mais focada, e todos nós aprendemos isso, se calhar não precisamos estar todos juntos para fazer bem em todas as fases do projeto. E portanto, quando nos juntamos nas agências ou nas unidades na nossa casa de praia, é para este trabalho mais criativo, mais colaborativo, mais inovador. E chamar as pessoas à casa de praia também há de ser É, muito é, mais de facto, também, ajuda. é de facto também das nossas ferramentas de captação de talento, não só para talento para dentro das nossas equipas, mas é sempre que recebemos os nossos clientes na nossa casa de praia com muito prazer e o feedback positivo que recebemos é incrível. Vocês na MDS, o que é que sentiram das pessoas? Vontade de voltar, as pessoas já não queriam estar em casa, vontade de ficar em casa porque se habituaram. Qual é que foi como é que está a ser o regresso? Há sempre um pouco de tudo. Depende de vários fatores. Em primeiro lugar, nós não chegámos a encerrar, não chegámos a colocar 100% das pessoas em casa, porque somos uma atividade considerada essencial e por isso tivermos sempre serviços mínimos que quiserem funcionar nos momentos mais críticos da pandemia e depois com alguns regressos mais tímidos ao escritório para irmos gerindo aquilo que ia acontecendo e aquilo que podíamos controlar. O que é que nós entendemos nesta matéria? Para nós a regra é escritório, okay? Mas introduzindo políticas de flexibilidade e formas de gerir com mais flexibilidade. Mas a regra é voltar ao escritório. Nós no escritório, nós temos outro tipo de interação. O desenvolvimento das pessoas é feito de outra forma. O induction em que a pessoa vai à sede buscar o computador e vai para casa durante 4 meses não funciona. Não se integra ninguém como deve ser assim, em minha opinião. Há toda uma espontaneidade no dia-a-dia de trabalho que no escritório funciona bastante melhor. Tenho uma ideia, quero discutir com alguém, vou fazer um Teams de repente, não vou, deixo para outro dia. Depois há os perfis, os diversos perfis que nós temos nas organizações. Também falávamos um bocadinho nisso há pouco. Aquela pessoa que é mais introvertida, que é aquela pessoa que naturalmente trabalha bem com as ferramentas digitais e que até gosta mais de estar sossegada, em algumas coisas pode ficar um bocadinho para trás. Há temas silenciosos, agora fala-se muito da saúde mental. O silêncio sempre foi um problema, por isso é que é importante estar com as pessoas, conversar. Claro que à distância há mecanismos, há formas também de o fazer, mas não é a mesma coisa. Entendemos que não é a mesma coisa. Portanto, nós, com mais flexibilidade do que existia antes, porque antes da pandemia nós éramos claramente uma empresa que tinha toda a gente no escritório, tínhamos algumas situações pontualmente em teletrabalho, mas também temos realidades um pouco diferentes, tem a ver também com as zonas geográficas onde estamos. Nós estamos de forma direta em Portugal, no Brasil, em África, em Espanha, etc. Isto também, estas geografias têm as suas especificidades e há alguns Estágios ajustamentos. de pandemia diferentes também. Exatamente. Por isso tivemos que gerir isso também. Mas pronto, a nossa cultura é de facto uma cultura de escritório e uma cultura de partilha continuada, de experiências de acompanhamento. Esta área é uma área que se aprende muito fazendo, ouvindo, conversando, e o escritório facilita totalmente isso. Agora, temos casos em que nós temos um parceiro que achei piada e disse: se quisermos fazer uma reunião com um cliente em conjunto, onde é que é o vosso escritório? E um deles até me respondeu: o mais próximo é a casa do António, pronto, que é um dos sócios. Ok, fazemos no nosso. Isto é um bocadinho a realidade. Agora, que as coisas mudaram, temos pessoas, respondendo àquilo que me perguntou, temos pessoas
estavam doidas para ir para o escritório, até porque isto tem muito a ver com as condições que as pessoas têm em casa, em muitos casos. Noutras alturas as pessoas gostam mesmo e querem mesmo estar no escritório, porque interagem de outra maneira, convivem, etc. Têm outro modelo de dia profissional. E há aquelas pessoas cuja vida mudou, ganharam algumas coisas que não tinham, sobre vários domínios, financeiro, well-being, essas coisas todas, qualidade de vida, e que o regresso ao escritório não é feito com tanto entusiasmo. Agora, nós temos que perceber que, mesmo que queiramos dizer que há um novo normal, temos uma base que é aquilo que caracteriza a cultura das empresas e aquilo que as empresas querem ser e como é que querem fazer, atuar, desenvolver pessoas, estar com os clientes e desenvolver a sua atividade. E cada um tem a sua identidade. Claro. Vocês também têm um conceito de espaço, digamos, diferente. Quer dizer, agora é tudo diferente, mas... Eu, e nesse aspecto, concordo contigo, Corrida. E nós, de facto, na nossa atividade, não temos qualquer necessidade de estar no escritório. Aliás, há pessoas que querem voltar, para nós tudo bem, mas nós reformulamos totalmente o conceito. O espaço foi transformado numa lógica de cocriação, geração de ideias, as pessoas vão para lá se quiserem, e o espaço é mesmo para isso, é mesmo para trabalhar na parte mais criativa, embora nós não tenhamos tido grande dificuldade em fazer a parte criativa de forma remota, porque temos muitas ferramentas que nos ajudam a fazer isso. Mas é verdade, quer dizer, a dimensão do trabalho também tem uma dimensão de relação. E a dimensão da relação é fundamental para gerar confiança, criar um conjunto de outros aspectos que são importantes. E a criatividade brota melhor, às vezes, em determinadas circunstâncias, que às vezes a criatividade não nasce das 9 às 5 ou das 9 às 6, se calhar nasce no chuveiro. Nasce quando nasce. E nesse aspecto, para nós, onde as pessoas estão é completamente irrelevante, porque nós temos uma cultura muito orientada ao projeto e à iniciativa e portanto, aliás, eu considero que nestas novas áreas, até pela instabilidade, pela grande mudança permanente que as tecnologias vão criando e os mercados, eu já não acredito muito no conceito de carreira, um conceito completamente obsoleto. Eu acredito mais no binómio followership-leadership. Eu hoje estou a liderar uma iniciativa e amanhã sou follower noutra iniciativa e é assim que nós queremos que as pessoas se movimentem, em que o seu crescimento é feito pela forma como se desenvolvem em termos dos projetos mais puxam mais por elas, no fundo assim. Digo assim. O escritório para nós é um espaço onde as pessoas podem, se quiserem, e onde têm condições para fazer um trabalho de brainstorming, criatividade. Aliás, uma grande parte do escritório foi transformada num estúdio de vídeo profissional e de fotografia digital, para as pessoas criarem o que lhes apetecer, para depois publicarem. Portanto, temos uma dinâmica um bocadinho diferente, mas é verdade, há pessoas que estão desejosas e vão e preferem lá estar, até pelas razões que eu não conhecia o seu nome, o Mário estava a dizer. É que nem toda a gente tem, às vezes, em casa as condições adequadas para produzir, e a gente tem que ter em atenção a estas coisas. Mas, do ponto de vista de equilíbrio, de tal inclusão, do trabalho com mais significado, eu acho que este caminho, no nosso entender, para a economia do conhecimento é crucial. Peço, embora noutros setores não tenha que ser assim. Se tivéssemos uma fábrica que é preciso assemblar, isto não seria naturalmente possível, mas na nossa área de atividade não tenho qualquer dúvida que o seu caminho, e até para facilitar uma cultura mais positiva, onde as pessoas, onde se explora o erro, onde as pessoas podem fazer uma experimentação e fazem quando querem, porque a criatividade não tem horário. E esta lógica, por exemplo, da cultura, numa lógica falámos há bocado um bocadinho da retenção do talento, mas na angariação do talento, portanto, no onboarding, como é que se passa isto? As pessoas chegam ao espaço e veem que aquilo é tudo diferente? Como é que vocês passam essa lógica quando recebem pessoas? A gente recebe as pessoas, e às pessoas como é que queremos funcionar e qual é o nosso propósito. É claro que o espaço existe, introduzimos as pessoas ao espaço, mas depois o acompanhamento é feito muitas vezes de forma remota. Aliás, nós contratamos uma parte significativa das pessoas que, aliás, temos hoje em dia, foi contratada em plena pandemia e houve uma integração das pessoas. Claro que isto cria desafios e obriga a um maior empenho da liderança na relação com essas pessoas. Lá está, temos os tais aspectos silenciosos, né,
para as pessoas sentirem isoladas, e é preciso estar permanentemente a interagir com as pessoas, e não só nestas tais, enfim, não é nos Meets, nos Zooms, há outras ferramentas que também permitem, os Slacks, permitem uma comunicação mais espontânea, mas a comunicação tem que ser também uma comunicação não só profissional, mas também de preocupação com como é que as pessoas estão a lidar com os problemas, e no fundo é estabelecer esta relação, utilizando, lá está, a teletecnologia de forma remota, mas sem prejuízo depois do que nós estamos agora até a organizar, que são ações que visam periodicamente uns get-togethers de bar aberto. Celebrations, como também vimos há Celebrations bocado. finalistas, mas de uma forma mais regular. Tipo, vamos agora começar a experimentar de 15 em 15 dias, estamos a tentar fazer o protocolo aí com um bar engraçado, para as pessoas poderem ir, ninguém é obrigado, as pessoas aparecem se quiserem, e isso vai ajudar também, assim que permite um bocadinho mais a confiança, que não vale a pena ir a um bar de máscara, não é? Senão não se consegue beber nada. Mas, no fundo, facilitar essa tal dimensão de relação. Vocês também têm esta lógica da celebração e de tentar juntar as pessoas em momentos ao longo do ano para Sim, tentar sim. aproximar? Sim, fundamental. Nós temos vários momentos que são momentos de promoção da cultura e de estarmos juntos. Nós temos, para além daqueles momentos habituais, desde o Dia dos Colaboradores, Jantar de Natal, etc., nós temos várias reuniões de partilha, de reflexão, e gostamos muito de celebrar as nossas conquistas e de celebrar o facto de podermos estar juntos. Houve uma altura que eu até disse, pá, vamos juntar as pessoas regularmente, nem que seja para beber um copo, para conversar, fazer uma reunião, discutir o que tiverem que discutir, mas depois estarem juntas a fazer outra atividade qualquer. Sempre fizemos isso e são momentos muito importantes. Nós somos uma empresa que gosta muito de provocar, de provocar no bom sentido, não é? Provocar, desenvolver novas ideias, encontrar novas oportunidades, perceber o que é que podemos melhorar, e estamos permanentemente a desafiar as pessoas para pensarem, para partilharem ideias, e temos esses momentos de partilha. A celebração é fundamental como reconhecimento das conquistas e dos trabalhos que são feitos e, sobretudo, do ponto de vista daquilo que é o enaltecimento da importância do trabalho de equipe e do espírito coletivo. Mas isso é uma coisa que fazemos regularmente. E no caso de um grupo de empresas, são feitos momentos individuais, vocês juntam muitas vezes toda a gente? Temos muita sorte, temos um bocadinho de tudo. Temos, de facto, celebramos muito. Estamos com muitas saudades de fazer as celebrações, digamos, à dimensão que fazíamos À moda antes. antiga. À moda antiga, agora acho que se aplica esse termo. Nós, enquanto grupo, temos 2 grandes momentos para todos, são duas festas por ano. Vamos retomá-las agora muito brevemente, agora que já é possível juntar. Neste momento somos 350 colaboradores, portanto já não tem que ter aqui alguma cautela, mas vamos conseguir fazê-lo muito em breve. E depois, como o grupo é composto por 8 unidades, existem dinâmicas muito próprias, porque de facto toda é maior que a soma das partes, e neste caso podemos ter micro-celebrações. Agora que temos as várias unidades a fazerem testes de modelos de trabalho, temos várias dinâmicas de celebração a funcionar, umas semanais, outras quinzenais. Portanto, assistimos aqui a digamos que temos ao vivo um laboratório, um ecossistema de estratégias, e acho que temos imensa sorte, porque vamos perceber e vamos escolher quais são de facto os inputs que nos poderão dar uma visão, uma visibilidade mais estratégica do que é que será o melhor caminho para todos. Que não é de todo one size fits all, porque não funciona, já percebemos que não, e isso também a pandemia nos ensinou. Mas, acima de tudo, acho que é uma fase importante para as organizações de estarmos em modo escuta ativa. Portanto, ninguém estudou para isto, não está escrito nos livros. Portanto, a nossa maior mais-valia são as nossas pessoas, é o nosso principal ativo, é ouvir, perceber, implementar, testar, não ter medo de falhar. Vamos falhar todos, porque já estamos a falhar. Falava-se há pouco, a criatividade não acontece à segunda, terça e quinta, e depois
e depois há dias em que estou em casa não sou tão criativo, não faz muito sentido. Pode fazer sentido, obviamente, para outras estruturas mais ligadas à automação, mais em que a operação está no presencial, no ecossistema Y-Group não faz muito sentido. Por isso é que estamos com muita tranquilidade à procura de quais serão os modelos certos. Esta dinâmica do híbrido, tudo isto tem que ser híbrido agora, não é? Estamos todos em modo aprendizagem, acho eu. Eu agora, se calhar, abria aqui as perguntas. Eu esqueci-me de referir, para quem está na web app, que tem a hipótese de fazer perguntas, e, portanto, para não serem só as minhas, para haver perguntas também de quem nos está a assistir. Portanto, temos aqui duas que gostava de vos fazer. A gestão da cultura organizacional é normalmente um desafio, a pandemia veio acrescentar mais 2 desafios. Fazer a gestão numa situação de crise e à distância. Já falámos um bocadinho sobre isto, mas dando aqui uns exemplos mais concretos de como é que ultrapassaram estes desafios. Estava aqui pela Rita. Nós ainda não ultrapassámos os desafios. Estamos no processo ainda. Estamos. Acho que é muito prematuro estarmos a dizer que os modelos certos são estes ou outros. Acho que neste momento não há certos ou errados. Acho que, acima de tudo, temos que ter a capacidade, como dizia há pouco, nós estamos num processo evolutivo. Portanto, tivemos um impacto grande na sociedade, não foi só na portuguesa, foi na mundial. Estas crises ou estes momentos de impacto tipicamente geram progresso. E, portanto, nós, enquanto seres humanos, vamos procurar, obviamente, aquilo que nos trouxe mais segurança no passado, mas no caso da cultura e no caso da gestão de pessoas, isto não se pode aplicar. Aplica-se, de facto, para áreas de negócio onde a área de serviços ao balcão, ou uma loja, a área de automação, a operação, sim, mas para áreas como nós temos no iGroup, tecnologia, criatividade, inovação, não se aplica. Nem acho que deva haver muita pressa para chegar a uma solução, porque tipicamente vamos errar se não temos um bom processo de auscultação. Acho que é um momento de aprendizagem para todos e eu acho que isso é que é a parte gira de tudo o que nós vivemos até agora, é termos a oportunidade de fazer diferente, mas bem, e não com muita pressa, porque tipicamente connosco, pessoas que somos, seres humanos que somos, a pressa não é muito inimiga do que possa vir a seguir. Portanto, temos que ter muito cuidado com o que fazemos. Na área de mercado onde nós operamos, já vi muitas asneiras que estão a ser feitas e o feedback negativo também já está a chegar com mais rapidez do que o que estávamos a pensar. Portanto, isto não tem que ser feito de forma lenta, mas tem que ser feito com muito cuidado. Estamos a falar das nossas pessoas, que no nosso caso é o nosso principal ativo. E aqui outra questão, agora que tocava se calhar ao Mário, que é o tema da comunicação interna, ou seja, é central numa cultura forte. Alguns conselhos, se calhar posso dar a pessoas menos nesta lógica, se calhar do Miguel e da Rita, como trabalhar este tema da comunicação interna. Ele é essencial, imagino que para vocês, sobretudo nesta dispersão tão grande que vocês têm. Como é que vocês trabalham isto? Bom, nesta fase que temos passado, nós temos gerido, eu acho que o grande desafio tem sido capacidade de adaptação. E temos gerido esta fase adaptando-nos àquilo que tem sido o contexto e tomado as decisões e as medidas que nos permitiram e continuam a permitir estar próximos dos clientes e estarmos muito ligados ao mercado. Nós estamos no meio entre, digamos que, o mercado segurador, a fábrica, as seguradoras e a falar diariamente com os clientes. Para isso, nós temos que ter as pessoas internamente todas muito próximas. O que é importante para nós? É manter alinhamento. Nós temos várias reuniões, várias rotinas de equipe que mantêm a informação sempre a fluir e perceber como é que a operação está a evoluir. Temos muita transversalidade, ou seja, nós temos projetos e temos temas que são muito transversais na organização, alguns mesmo a nível geográfico, internacional. Isso também faz com que as pessoas estejam mais próximas e a comunicação seja mais eficiente. Temos muitos projetos, nós trabalhamos muito num espírito de equipe multidisciplinar, tanto naquilo que desenvolvemos com os clientes, como naquilo que são os projetos de eficiência interna.
ou seja, tanto no negócio como na máquina, internamente, e temos muitas rotinas em que estamos permanentemente a pôr cola, ou seja, estamos permanentemente a juntar as áreas. Só para dar um exemplo, nós em Portugal temos 4 grandes verticais de negócio, onde temos o retail, que é o massificado, que não tem nada a ver com aquilo que é um broker tradicional, que tem a ver com automatismos, com processos, com produtos e soluções mais massificadas. Temos uma área de wholesale, que no fundo são redes de agentes e de outros distribuidores que trabalham connosco. E depois temos aquela componente mais core daquilo que é o corretor tradicional, que é a parte de riscos empresariais. Nós desenvolvemos rotinas e metodologias de trabalho que mantêm todas estas pessoas todas em comunicação. É difícil, é um desafio, mas conseguimos, até porque a nossa vantagem competitiva como organização é a nossa força do coletivo e na forma como tiramos partido desta diversidade. Ainda temos depois mais um quarto, que é mais de especialização nos custos de pessoas, no fundo é um lado mais de consultoria, depois ainda temos gestão de risco, ainda temos muitas outras áreas. O grande desafio na comunicação é precisamente como ter estas pessoas todas juntas a trabalhar em conjunto e conscientes do que é que podem retirar de cada uma das suas áreas e equipes, que juro, nos podem tornar mais fortes por um lado e poder construir uma proposta de valor que o cliente necessita e que o serve melhor, que serve melhor o seu propósito. Não é? Mas É muito essa a dinâmica. Internacionalmente fazemos mais outras coisas. Com a pandemia não foi tão fácil e estamos a retomar agora, que é um intercâmbio. Temos pessoas que vão de países para outros e estamos a contratar também cada vez mais pessoas de outras geografias, não só com outros perfis e de outras áreas, como também de outras geografias. Portanto, a nossa diversidade e multiculturalidade também está a aumentar e é interessante porque isso fomenta mais comunicação também. Claro. Torna tudo mais rico, mais exigente também, mais desafiante. Estamos aqui nos finalmente, mas só pegando aqui no tema da rotina, com ideias que surgem no DUS, vocês têm rotinas na vossa equipa implementadas? Como é que, ou é um bocadinho no dia-a-dia, se por exemplo uma reunião semanal, uma reunião de equipa, Sim. ou tem isso? Temos isso claramente. Também é definido. importante, apesar de tudo, manter aqui um fio condutor, não é? Aliás, isso é uma forma, ainda até pegando, isso é fundamental para a própria comunicação interna, e em relação à comunicação interna só tenho a dizer o seguinte, é um permanente desafio, seja uma empresa grande ou pequena, e o único conselho que eu tenho a dar a quem pergunto é comunicar e repetir o máximo possível, porque nós por vezes presumimos que as pessoas sabem o que faz nas nossas cabeças, mas no fundo não sabem, e portanto isso é um desafio permanente. E as rotinas, acho que são fundamentais do ponto de vista, então, nós temos isso instituído, mas lá está, isso assenta nas tais práticas formais de gestão, nomeadamente sobre todas as semanas temos uma reunião global sobre o desempenho da empresa, e para podermos ir corrigindo, para não sermos surpreendidos com as variáveis que não controlamos, e isso sim é fundamental para depois passar essa comunicação. Muito bem. Queria agradecer aos três a vossa presença. Como podem ter visto pelo programa, em todos os temas, dos nossos 4 temas do dia, nós vamos acabar com uma lógica de uma intervenção que nos vai trazer aqui algumas ideias mais práticas. E no verdadeiro espírito híbrido, o nosso primeiro Do It Yourself vai ser remotamente e, portanto, ali no ecrã vai aparecer o Rui Carvalho, que se vai juntar a nós para aqui uma pequena partilha sobre cultura organizacional. Estamos aqui num processo técnico, porque a tecnologia, obviamente, também tem destas coisas. O Rui não se podia juntar aqui hoje a nós. Já ali está ele. Olá, Rui, bom dia. Bom dia a todos. Pode arrancar. Força, já o estamos a ouvir e a ver. Ok, muito bem. Eu estou a ouvir com alguma dificuldade, mas sim, agora já estou a conseguir ouvir bem. Bom dia a todos. Eu não tenho estado a acompanhar totalmente, ouvi aqui a parte final. Portanto, penso que estaremos em condições de poder avançar com aquilo que me traz aqui hoje, que tem a ver. Não sei se quer colocar alguma questão em primeiro lugar. Não, queria só apresentá-lo e dizer... Mas se quiser apresente. Não, por favor. Não, o Rui trabalha na B2 Humaning, estou a dizer bem,
não é? E vai partilhar B2B aqui Money, algumas exato. ideias muito concretas sobre este tema da cultura da empresa, que é um dos temas que eles trabalham numa lógica recorrente. Uhum. Por isso, Exato. força, Rui, temos aqui a sua apresentação. Passo-lhe a palavra. Muito bem. Já agora, também para reforçar um pouco a ideia, na B2B Humaning nós trabalhamos essencialmente liderança e as pessoas, aquilo que nós chamamos os humanos dentro da organização. Como é que as organizações podem agilizar e dar o bem-estar à componente humana e ao desenvolvimento humano dentro das organizações. Portanto, é este o nosso foco de trabalho, apesar de depois podermos, obviamente, ter outras vias de ação. Bom, em relação ao que me traz aqui hoje e à componente que eu gostava de abordar dentro destes conteúdos que têm estado a ser conversados, gostava de falar um pouco da cultura positiva. Não na perspectiva de liderança positiva, obviamente, não como uma corrente de liderança, mas como uma corrente de cultura dentro da organização. E gostava de alguma forma de lançar aqui alguns dos conceitos e algumas das práticas que nós temos vindo a trabalhar dentro das organizações e que os longos anos de experiência nos têm permitido, e perante este contexto de vulnerabilidade e imprevisibilidade que nós estamos a viver, percebemos que pode ser uma ferramenta e pode ser a cultura certa para fazer face a tantas dificuldades que as empresas estão a ter neste momento. O que é que eu gostava de começar por indicar? Que esta cultura positiva que nós falamos tem a ver com 3 grandes pilares que devem ser desenvolvidos dentro da organização. E que quando nós, numa tendência quase global que existe de trabalhar a cultura do erro dentro da organização, trabalhar uma cultura muito mais humana, muito mais positiva, há 3 aspectos que são essenciais e que são aqueles que nós essencialmente trabalhamos com as pessoas e desenvolvemos dentro da organização. O primeiro deles é o propósito. Isto pode ser um tema que muitas pessoas ainda acham que é um tema de sumenos, mas na verdade é um tema que tem um impacto tremendo dentro das organizações hoje em dia e é o que distingue uma organização das outras quando dentro de contexto de mercado. O propósito, não estamos a falar só do propósito individual de cada colaborador dentro da organização, estamos a falar do próprio propósito da organização em si. E este propósito está agregado a valores da organização. Portanto, uma organização que tem o propósito claramente definido e que trabalha ao propósito dentro da organização com os seus colaboradores, com as diferentes áreas, dentro das diferentes funções, é uma organização que está muito mais preparada para enfrentar quer os desafios que são colocados pelo mercado, quer a imprevisibilidade que existe na gestão dos recursos materiais e na gestão das pessoas. Portanto, o propósito é um dos pilares maiores dentro da organização neste momento e é algo que tem que ser trabalhado necessariamente de acordo com o que já são práticas noutros países e noutras organizações. O segundo é o feedback e a cultura de feedback. E atenção, quando tendencialmente nós falamos de feedback, ouvimos muitas pessoas nas organizações dizer eu vou dar feedback, eu recebi feedback. E essencialmente o que estão a dizer eu vou dar uma opinião, eu vou criticar, eu vou fazer um reparo. Feedback não tem nada a ver com isso. Feedback é um diálogo, é um processo em si, é uma ferramenta que serve para alimentar o terceiro pilar que nós temos aqui, que é a confiança. E a confiança, essencialmente, é a palavra-chave hoje em dia dentro das organizações, o estabelecer a confiança, não só na confiança na interação das pessoas dentro da organização, mas a confiança da própria organização num todo. E, portanto, estes 3 pilares, associados depois, obviamente, à comunicação fluida que tem que existir dentro da organização, porque nós sabemos que nestes tempos, no presente momento em que nós vivemos, um tema que tem que ser muito trabalhado é a comunicação, a forma como nós comunicamos, como passamos a mensagem dentro da organização. Estes 3 pilares são essenciais para alimentar aquilo que nós chamamos de uma cultura positiva. A questão que se coloca aqui muitas das vezes é perguntar, mas a cultura positiva é concretamente o quê? É as pessoas estarem felizes dentro do ambiente de trabalho, é terem um gestor de felicidade que potencia uma série de atividades que faz com que as pessoas estejam mais motivadas, mais felizes, um equilíbrio emocional e um equilíbrio físico, não tem necessariamente a ver com isso. E, portanto, não tem necessariamente a ver com um gestor de felicidade, não tem necessariamente a ver com isso, tem a ver com as pessoas compreenderem o seu papel dentro da organização, a organização ser clara com as pessoas, haver um processo permanente de uma cultura de feedback que alimenta um diálogo permanente dentro da organização
e haver um conhecimento do todo. Muitas das vezes, nas organizações em que nós trabalhamos, nós percebemos que as organizações, tendencialmente em Portugal, ainda funcionam muito por silos. Existem muitos silos, as organizações não têm um processo de comunicação fluido dentro da própria organização, e é como se existissem várias organizações dentro de uma própria organização. E isto é o que tem que ser quebrado para começar a criar o espírito da cultura positiva. Portanto, não tem necessariamente a ver com um padrão de positividade em que toda a gente está extremamente feliz, não tem necessariamente a ver com isso, obviamente que as pessoas devem estar felizes no qual trabalho, tem mais a ver com um conhecimento do propósito, porque é que eu estou naquela função, porque é que eu estou nesta organização, qual é o meu papel, qual é o meu impacto, o que é que se pretende de mim, haver esta consciência perfeita e fluida, e depois existir, enfim, uma cultura que permita também, simultaneamente, trabalhar aquilo que nós achamos que é essencial e que ainda estamos a despertar em muitas organizações em Portugal, que é a cultura do erro. A cultura do erro, ou a cultura da vulnerabilidade, como quisermos chamar, é outro dos aspectos essenciais que cola estes 3 pilares. E era precisamente também sobre isso que eu quero dar algumas palavras, mas começaria pelo propósito. Essencialmente, em relação ao propósito, que é um tema muito quente no momento. Hoje em dia nós abrimos o LinkedIn e vemos muitas empresas, muitos speakers, muitas pessoas a falar do propósito, a perceber qual é que é o propósito da organização, a dar a entender que tem que se trabalhar com propósito. Todos nós já sabemos isso, mas temos que ir mais longe. O propósito não pode ser só um chavão, ou não pode ser só uma ideia abstrata de que as pessoas têm que ter o seu propósito. O que nós fazemos dentro das organizações é, em primeiro lugar, tentar compreender individualmente o que é que leva aquela pessoa a desempenhar aquela função. Muitas das vezes as pessoas nem sequer equacionam isto, principalmente quando estão há muitos anos dentro da organização. Findo este passo, tentamos colar este propósito, este significado aos valores da organização para conseguirmos encontrar o propósito da organização. Portanto, há aqui um processo em que partimos sempre daquilo que é o interior, a perspectiva e o impacto de cada colaborador para a área e depois para a organização, e a cola que fazemos é com os valores. O propósito da organização tem que ter refletido os valores. Portanto, esse significado tem que existir porque permite calcular temas relacionados com desmotivação, com desinteresse, com desgaste funcional, enfim, com uma série de temas com que nós vivemos diariamente, e mais em período de pandemia e pós-pandemia, em que se agravou todas estas circunstâncias e em que as pessoas procuram soluções e que as soluções não aparecem por si só, têm que ser procuradas, têm que ser treinadas, têm que ser experimentadas. Pelo que sei, não há ninguém, neste momento, que tenha uma regra ou que tenha uma solução concreta para determinados problemas. O que há neste momento é pessoas a experimentarem processos, a experimentarem metodologias e a perceber o que é que funciona melhor, porque nós estamos perante um clima de imprevisibilidade. E, portanto, a consciência efetiva do propósito dentro da organização também permite um engagement muito maior, quer dos colaboradores com a organização, quer da organização num todo, que é o que se pretende, criar uma organização sólida e que consiga fazer face a players de mercado, à concorrência, às dificuldades que tem internas, criando uma estrutura funcional. Depois, em relação ao feedback, e aqui eu penso que não há ninguém que não tenha ouvido falar de feedback, não há ninguém que não diga vamos dar feedback, não há ninguém que não tenha permanentemente esta palavra no seu léxico cotidiano, mas o que importa compreender é que o feedback muitas vezes é mal interpretado. E a cultura de feedback é uma cultura de diálogo, essencialmente, em que as pessoas conhecem as suas expectativas, fazem a gestão de expectativas e estabelecem um processo de comunicação que é fluido dentro da organização. Obviamente que quando nós estabelecemos um processo e uma cultura de feedback, ou um pilar de feedback sólido dentro da organização, e eu sei que isto parece uma coisa de menos, eventualmente pessoas dizem, sim, mas nós já damos feedback dentro da organização. E o que é um facto é que quando nós chegamos às organizações e começamos a perceber o que é encarado como feedback, não tem nada a ver com feedback. Tem a ver com dar opiniões, tem a ver com estabelecer conversas, às vezes que são baseadas em percepções e que o impacto é mais negativo do que positivo, e tem a ver sempre com uma coisa que é muito estranha. O feedback está sempre associado a uma crítica, a algo que tem que ser resolvido, a um problema, a um erro. Ora, o feedback funciona nos dois sentidos, também no sentido positivo, e muitas vezes isso é esquecido. E, portanto, aqui o nosso foco, quando trabalhamos com as organizações e trabalhamos o feedback, tem a ver essencialmente em criar um ambiente de cooperação dentro das organizações e transformá-las mais colaborativas entre áreas, portanto, criar uma estrutura sólida das organizações.
Obviamente que tudo isto é processado sempre através de uma comunicação mais fluida, aberta e permanente. Nós ultimamente até temos utilizado um processo que é o processo Wi-Fi. Eu sei que isto é curioso, mas é um estrangeirismo, mas que faz todo o sentido, que é o What's in it for you, que é as pessoas falarem com significado para o outro. Não é eu dizer o que é importante para mim, é eu dizer o que é importante para o outro dentro da organização. É eu perceber que se eu quero manter uma comunicação fluida, eu tenho que entender o outro neste processo. E, portanto, o que nós trabalhamos dentro das organizações é precisamente o Wi-Fi interno na comunicação, que é perceber, quando eu sou um líder e estou a comunicar com uma equipa, não é importante a mensagem, a forma como eu a vejo, não é importante para os outros. Se calhar é importante eu chegar aos outros e transmitir o significado que faz sentido para os outros. Mas para isso eu também tenho que saber o meu propósito, eu tenho que compreender qual é que é o propósito da equipa e temos de estar todos enquadrados dentro dos mesmos valores. E, portanto, isto é um processo que tem que ser trabalhado dentro da área comportamental, obviamente, dentro das organizações, não há outra forma de o fazer, mas também dar aqui uma nota que é muito importante. Uma das coisas que nós temos percebido no trabalho com várias organizações que temos neste momento é que o reforço e depois todo o investimento técnico que muitas organizações tiveram que fazer por causa do digital, o reforço tem que ser na área comportamental e na área humana. É aqui que está a chave, neste momento, para a resolução de muitos desafios que nós temos no presente. As pessoas, hoje em dia, dentro das organizações, estão muito mais sensíveis e perderam uma competência-chave, que era a competência da sociabilidade, porque tiveram muito tempo fechadas. E um dos maiores problemas com que nós nos deparamos hoje em dia, querem workshops, querem em sessões em que trabalhamos com as pessoas, é a sociabilidade. As pessoas perderam algumas skills de sociabilidade, estão muito mais sensíveis a tudo o que passa dentro da organização, o que existe também um esforço na área comportamental muito maior. Portanto, trabalhar o feedback como ferramenta para contrariar este processo de falta de sociabilidade que existe neste momento é essencial, porque estamos a estabelecer um processo de diálogo permanente, estamos a estabelecer uma rede de contactos e a aprofundar o conhecimento sobre as pessoas e os temas e as suas preocupações e a sua gestão de expectativas. Gostaria ainda de mencionar a confiança como sendo a palavra-chave, e foi a palavra eleita por muitas organizações em termos mundiais no último ano, como a palavra que deve existir, a palavra âncora, portanto, o significado âncora dentro das organizações, tem que ser estimulado. E aqui perceber que para existir confiança na organização, o que nós trabalhamos essencialmente são 3 vias: a responsabilidade, a colaboração e a iniciativa. Estas 3 perspectivas, estas 3 vias, conseguem atingir aquilo que é a base da confiança dentro da organização. Sabendo também que estimular a confiança, e muitas vezes também, quando nós entramos nas organizações, a confiança está muito associada a processos de controlo, de se as pessoas fazem o trabalho, se não fazem o trabalho, se estão a cumprir as suas funções, se estão a cumprir o horário. Portanto, este tipo de controle mais funcional não é, sem dúvida alguma, o conceito da confiança que nós trabalhamos nas organizações. O conceito da confiança tem a ver com as pessoas sentirem-se seguras e terem uma consciência efetiva do impacto que têm à sua volta. E, neste sentido, é muito importante voltar a um tema que eu já tinha mencionado anteriormente, tem a ver com a cultura do erro. A cultura do erro, ou a cultura da vulnerabilidade, é um conceito que já surgiu há alguns anos nos Estados Unidos e que está a ser trabalhado cada vez mais agora na Europa e em Portugal. Há 2 anos, sensivelmente, em Portugal começou a falar-se bastante da cultura da vulnerabilidade e do erro. Na verdade, nós podemos considerar quase como um tema tópico ou quase como uma competência a trabalhar dentro das organizações no futuro, e nós temos feito esse esforço. Trabalhar não só o erro, mas a vulnerabilidade não como algo que é menor, que faz com que as pessoas não se desenvolvam dentro da organização, mas sim como o gatilho para que as pessoas se possam desenvolver. Nós sabemos que trabalhar a cultura do erro, e nós fazemos esse processo com as pessoas na organização, permite também potenciar um processo de desenvolvimento inside out, que é de dentro para fora, no sentido em que as pessoas começam com um processo de autoconsciência, esse processo de autoconsciência leva a um processo de autoconhecimento, e esse processo de autoconhecimento leva a um processo de autodesenvolvimento. E aqui sim as pessoas estão preparadas para se desenvolver. Não há desenvolvimento possível das equipas e das pessoas dentro da organização sem haver primeiro esta consciencialização. E muitas das vezes existe um erro de estar a formar pessoas
sem antes fazer este processo primeiro. Portanto, parte do princípio, e nós vemos isso dentro da área da consultoria, de contratar programas de formação ao desenvolvimento, sem perceber em que estado é que as pessoas estão, ou se estão sequer aptas para conseguir adotar esse conhecimento, integrar esse conhecimento. E, portanto, é muito importante fomentar a cultura do erro como sendo algo que deve ser partilhado. Nós temos práticas com organizações em que se fazem pequenas reuniões, pequenos momentos, em que as pessoas só partilham essencialmente aquilo que fizeram de errado e dizem o que é que sentiram e como é que podem desenvolver a partir daí. Isto é partilhado em pequeno grupo ou em grande grupo e cria-se uma espécie de ambiente de confiança em relação a isso, que permite as pessoas olharem para o erro numa perspectiva completamente diferente. E isto ajuda a ganhar confiança para se poderem desenvolver, para criarem ferramentas de desenvolvimento. Isto é muito importante, porque a chave essencial hoje em dia para termos as pessoas dentro das organizações fortalecidas, com energia e com um mindset certo para enfrentar os tempos que correm e a alteração que nós estamos a fazer dentro das organizações por causa do digital. Nós temos que compreender que o digital estava pensado para as organizações num período de 5 a 10 anos e aconteceu num período de um ano, teve que ser forçado num período de um ano. E, portanto, nós fizemos esta aceleração completa do processo digital dentro das organizações, mas não fizemos o acompanhamento devido em termos comportamentais. E agora, o déficit está precisamente aqui no acompanhamento comportamental, fazer a integração comportamental que acompanha esse processo do digital que foi feito. O que requer que o nosso investimento neste momento, e isto é algo que as empresas vão ter que pensar seriamente, é em perceber em que ponto é que os recursos estão, em que ponto é que as pessoas estão neste momento, qual é que é o seu mindset, como é que elas estão a encarar a mudança que é necessária, como é que está o seu nível de confiança, se as pessoas compreendem o seu papel dentro da organização e compreendem o impacto que têm à sua volta e começar a trabalhar a partir daqui. É o processo que nós fazemos sempre com as organizações inicial e é o que nos leva sempre a obter os resultados de as pessoas compreenderem porque é que estão naquela organização e compreenderem o todo, terem uma perspectiva do todo, não é só uma perspectiva interna da organização, uma perspectiva do todo, da pegada que a empresa tem no mundo, na concorrência, no mercado, e perceberem como é que podem agilizar também os processos internos. E, portanto, essencialmente, nós neste momento estamos a trabalhar a cultura positiva, que é uma das ferramentas que consideramos ser importante para fazer o desenvolvimento e o acompanhamento das empresas neste período tão complicado que estamos a viver. Portanto, grosso modo, eu gostaria de falar sobre isto. Gostaria também de vos dizer que este investimento em termos de desenvolvimento de competências mais comportamentais ou de competências humanas, hoje em dia já nem sequer se fala em competências comportamentais, mas sim competências humanas, é, sem dúvida alguma, o investimento que as organizações têm que fazer. Aqui é que está parte da chave do sucesso para que as empresas estejam fortalecidas e possam encarar o dia da manhã com toda a imprevisibilidade que possa existir, fortalecidas, portanto, com foco e direção de esforço. Portanto, esta tem sido a nossa grande luta e o nosso grande tema e tem sido estes projetos que temos estado a desenvolver com sucesso e com resultados efetivos dentro das organizações. Não sei se... Eu estou sem som neste momento, não sei se há alguma questão. Rui, consegue-nos ouvir? Agora sim. Muito obrigada por esta partilha, por estas dicas. Obrigada por ter juntado a nós remotamente, ainda reforçou mais esta nossa dinâmica de evento híbrido. Nós agora vamos fazer uma pequena pausa, regressamos às 11h15. A quem assiste na plataforma, convido-vos a aproveitar agora para explorar a plataforma ao máximo, networking, visitarem os stands dos nossos patrocinadores e regressamos às 11h15 para o segundo painel. Obrigada e até já.